127 milhões de pessoas. Esse é o número quase inimaginável de soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial, somando todos os países envolvidos. Com tanta gente assim, também existiram alguns soldados que realizaram feitos que parecem completamente impossíveis e que eram mais perigosos do que companhias inteiras. Eles ficaram tão famosos e tão temidos que até hoje muitos são lembrados principalmente por seus apelidos, nomes como o Exterminador, Mad Jack ou Lady Death. E são exatamente essas histórias que vamos contar agora. Começamos com um homem que entrou para a história como a Morte Branca, Simo Häyhä. O finlandês serviu na Guerra de Inverno entre a Finlândia e a União Soviética, entre 1939 e 1940 por cerca de 100 dias. Mesmo assim, nesse curto período, ele conseguiu se tornar o inimigo mais temido da União Soviética. Como franco-atirador, Simo Häyhä desenvolveu uma tática que permitia que ele ficasse praticamente invisível na paisagem de inverno coberta de neve. Simo Häyhä se enterrava na neve usando roupas brancas de camuflagem e esperava durante horas, em temperaturas que chegavam a 40 graus Celsius negativos, até que os inimigos se aproximassem. Ele até colocava neve dentro da boca para impedir que sua respiração aparecesse subindo no ar. Ao contrário dos franco-atiradores comuns, o finlandês evitava completamente usar mira telescópica em seu rifle e mirava apenas com a mira simples da arma, sem luneta. Assim, ele não precisava levantar a cabeça ao mirar no inimigo, e nenhum reflexo no vidro de uma luneta poderia denunciar sua posição. O atirador excepcional, então, eliminava soldados soviéticos um após o outro, sem que eles sequer conseguissem descobrir de onde vinham os tiros. No total, em apenas 3 meses e meio, Simo Häyhä eliminou sozinho pelo menos 505 soldados inimigos, segundo números confirmados. As estimativas, no entanto, indicam que a Morte Branca pode ter matado até 800 inimigos nesse curto período. Na verdade, Simo Häyhä era tão temido que os soviéticos chegaram a ordenar ataques inteiros de artilharia contra a posição suspeita desse único soldado. Perto do fim da guerra, Häyhä acabou sendo atingido diretamente no rosto por um projétil explosivo inimigo que arrancou metade de sua mandíbula esquerda. Mas ele sobreviveu e depois viveu uma vida tranquila como criador de cães até 2002. Quando perguntaram em entrevistas o que ele sentia naquela época, depois de tirar a vida de centenas de pessoas, o finlandês simplesmente respondeu: "O recuo". Enquanto Simo Häyhä era tão perigoso por causa de suas táticas frias e de sua calma, John Malcolm Thorpe Fleming Churchill era exatamente o oposto. O oficial britânico era temido pelos inimigos porque era completamente imprevisível, e ele definitivamente não ganhou o apelido de Mad Jack à toa. Na verdade, o britânico foi para a guerra carregando um arco longo medieval, uma espada larga escocesa e uma gaita de foles. Sim, você ouviu direito. Enquanto a Segunda Guerra Mundial era travada ao seu redor com metralhadoras, tanques e bombardeiros, Mad Jack enfrentava seus inimigos quase como William Wallace no filme Coração Valente. Durante um desembarque perigoso na Itália, por exemplo, ele foi o primeiro a saltar da embarcação de desembarque, tocou uma canção de batalha escocesa na gaita de foles, lançou uma granada e então desembainhou a espada para avançar contra o inimigo. Dessa forma, ele não apenas matou soldados inimigos um após o outro, como também capturou repetidas vezes enormes grupos de tropas inimigas praticamente sozinho. Em 1943, em Salerno, na Itália, ele e apenas mais um companheiro se infiltraram à noite em um acampamento alemão. E ele estava armado apenas com sua espada. Ali surpreendeu uma sentinela e a obrigou, com a lâmina encostada na garganta, a chamar seus companheiros para fora da escuridão, um por um. Os alemães seguiram a voz familiar do guarda e se renderam imediatamente quando viram o alto oficial britânico segurando a espada. E assim, naquela noite, Mad Jack capturou inacreditáveis 42 soldados fortemente armados. Churchill entendia que é possível desorientar completamente o inimigo, fazendo algo que absolutamente ninguém espera. O próximo soldado da nossa lista se tornou o militar mais condecorado de toda a história dos Estados Unidos em janeiro de 1945, depois de uma ação mais do que extrema. O que ele fez parece coisa saída diretamente de um filme do Rambo, embora fisicamente o americano fosse exatamente o oposto do famoso personagem de ação.
Audie Murphy tinha apenas 1,66 m de altura e com pouco mais de 50 quilos era tão franzino que inicialmente foi ridicularizado e rejeitado tanto pelos fuzileiros navais quanto pelos paraquedistas. Depois de várias tentativas sem sucesso, ele finalmente foi aceito no exército dos Estados Unidos em 1943 aos 20 anos. Mas Audie Murphy rapidamente provou que não é preciso ser um lutador grande e musculoso para se tornar um dos soldados mais perigosos da Segunda Guerra Mundial. Em apenas 2 anos, ele eliminou sozinho mais de 240 soldados inimigos, capturou inúmeros outros e também destruiu meia dúzia de tanques. Mas o ato que o transformaria em uma lenda aconteceu em janeiro de 1945, em uma floresta coberta de neve na França. A unidade de Murphy havia sido reduzida a apenas 19 homens ainda capazes de lutar quando, de repente, uma enorme força de infantaria alemã, acompanhada por 6 tanques, avançou pela floresta na direção deles. Murphy ordenou que seus homens recuassem, enquanto ele ficou para trás completamente sozinho. A única coisa que restava era um caça-tanques M10 em chamas abandonado pela tripulação. Como o veículo estava cheio de munição e combustível, era basicamente uma bomba-relógio, mas Murphy simplesmente subiu na plataforma aberta do caça-tanques em chamas, pegou a metralhadora pesada e abriu fogo. De forma inacreditável, ele conseguiu segurar sozinho uma companhia alemã inteira. Enquanto matava soldados alemães, um após o outro, cerca de 50 no total, ele também usava ao mesmo tempo um telefone de campanha para coordenar ataques com sua própria artilharia. Ele foi atingido na perna durante o combate, mas continuou lutando sem parar até ficar sem munição. Depois da guerra, Murphy também se tornou uma estrela de Hollywood e até interpretou a si mesmo no filme de guerra Terrível como o Inferno. Mas, até sua morte em um acidente de avião em 1971, Audie Murphy sofreu de transtorno de estresse pós-traumático pelo resto da vida e dormia com uma pistola carregada debaixo do travesseiro por paranoia. Em seguida vem Lyudmila Pavlichenko, que se tornou a franco-atiradora mais letal da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, sob o apelido de Lady Death. Embora esse papel não fosse considerado adequado para mulheres naquela época. Quando os nazistas atacaram a União Soviética em 1941, Lyudmila Pavlichenko estudava História na Universidade de Kiev. Como havia necessidade de enfermeiras no fronte, o exército inicialmente quis colocá-la nessa função, mas Lyudmila Pavlichenko recusou firmemente a ideia de se tornar enfermeira e pediu, em vez disso, permissão para tentar servir como franco-atiradora. Como ela tinha muita experiência com rifles por ser membro de um clube de tiro, acabou sendo enviada ao fronte como franco-atiradora. Em menos de um ano, Pavlichenko eliminou impressionantes 309 inimigos em diversas operações, ganhando o nome de Lady Death. Ela se mostrou especialmente habilidosa no chamado contra-sniping, ou seja, duelos entre franco-atiradores. Pavlichenko muitas vezes ficava deitada completamente imóvel na lama por dias, sem comer e sem se mover, apenas esperando que o franco-atirador inimigo cometesse o primeiro erro. Só nesses duelos, pelo menos 36 franco-atiradores alemães de elite caíram diante dela. Depois da guerra, ela concluiu sua graduação em História e trabalhou como historiadora até sua morte, em 1974. Por causa de sua fama, ela também se tornou a primeira cidadã soviética a ser recebida por um presidente dos Estados Unidos na Casa Branca. Dessa franco-atiradora lendária, agora vamos para um caso completamente diferente. Um soldado alemão que se tornou um dos mais perigosos da Segunda Guerra Mundial por causa de suas habilidades inacreditáveis em combate corpo a corpo. Do lado alemão havia engenheiros de assalto altamente especializados cuja missão era eliminar sistemas de bunkers inimigos fortemente fortificados onde a infantaria comum fracassava. Um deles era o cabo Heinrich Schulz. Schulz operava um lança-chamas. Isso significa que ele não usava armas convencionais, mas carregava consigo um lança-chamas. Mais especificamente, ele procurava posições profundamente enterradas no subsolo, onde os inimigos estavam entrincheirados e começava a atirá-los de lá de forma sistemática. Foi assim que recebeu seu apelido, o Exterminador. Durante suas missões, além do lança-chamas, ele também carregava nas costas tanques pesados e altamente explosivos, cheios de óleo inflamável e gás propelente. Qualquer disparo inimigo que o atingisse poderia transformá-lo em uma bola de fogo humana.
Como os lança-chamas da época tinham alcance de apenas cerca de 25 metros, Schultz precisava rastejar até bem perto dos bunkers de terra inimigos, atravessando uma chuva intensa de balas. Quando chegava lá, disparava seu jato de fogo pelas fendas de tiro inimigas, matando ou incapacitando todos que estavam escondidos dentro dos bunkers. Na verdade, um jato de chamas forçado sob alta pressão para dentro de um ambiente fechado consome todo o oxigênio disponível no local em frações de segundo. Ele cria um efeito súbito de pressão e preenche o espaço com monóxido de carbono extremamente tóxico. Como os inimigos tinham tanto medo do destemido exterminador, muitas vezes fugiam assim que o viam à distância. Mesmo assim, de longe, eles tinham chances muito melhores do que ele. Embora Heinrich Schultz fosse apenas um simples cabo, acabou recebendo a Cruz de Cavaleiro por suas missões, a mais alta condecoração da Wehrmacht por bravura. Por fim, chegamos a Léo Major. O franco-canadense, que ficou conhecido como o Morto-Vivo, é considerado um dos soldados mais perigosos da Segunda Guerra Mundial porque, em abril de 1945, libertou a cidade de Zwolle, nos Países Baixos, praticamente sozinho. Naquela noite, ele se infiltrou na cidade ocupada pelos alemães e, lançando granadas e atirando sem parar, criou a ilusão de uma enorme força canadense. Como os soldados alemães acreditaram que estavam praticamente cercados, Léo Major conseguiu capturar dezenas deles até que o restante da guarnição fugiu. O franco-canadense só conseguiu fazer isso perto do fim da guerra porque nunca desistia, por pior que sua situação se tornasse. Na verdade, Léo Major sofreu repetidas vezes ferimentos que teriam mandado qualquer outro soldado direto para uma cadeira de rodas e de volta para casa. Tudo começou um ano antes, quando uma granada de fósforo explodiu bem ao lado de seu rosto durante um tiroteio contra uma patrulha da SS. Léo Major perdeu o olho esquerdo. Quando os médicos quiseram mandá-lo para casa, porém, ele se recusou e disse com uma frieza impressionante que, como franco-atirador, só precisava de um olho mesmo. Então continuou lutando com um tapa-olho. Em fevereiro de 1945, seu veículo passou por cima de uma mina antitanque. Major foi arremessado pelo ar, quebrou a coluna em 3 pontos e despedaçou os 2 tornozelos. Mais uma vez, os médicos disseram que a guerra havia acabado para ele. Mas Léo Major fugiu do hospital assim que conseguiu voltar a andar e se apresentou imediatamente de volta ao fronte. Apesar de todos os ferimentos graves, o morto-vivo continuou avançando como um zumbi e, sem seu compromisso incansável, Zwolle provavelmente não teria sido libertada sem um banho de sangue. Se você achou este vídeo interessante, deixe o like e se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo.